livro é da Gillian Flynn, que é a escritora de Garota Exemplar. A série é protagonizada pela Amy Adams, que dispensa comentários, é uma das melhores atrizes da sua geração. E a série também é dirigida pelo Jean-Marc Vallée, que se não é um cineasta do alto escalão de Hollywood, ele fez Livre, ele fez Clube de Compras Dallas, e ele é um diretor que tem um apuro estético e um apuro técnico bem competente. Então, essa combinação faz com que Objetos Cortantes, que é uma série ainda por cima da HBO, que costuma ter um trato, que costuma ter um cuidado estético e de produção, de valores de produção mesmo com as suas séries, que praticamente não tem competidores no mercado, faz com que a gente fique interessado na série. Foi por isso que eu me interessei. E agora, depois de 4 capítulos, ou seja, agora que a gente está na metade de Objetos Cortantes, eu vou falar um pouquinho sobre como eu tenho visto a série até aqui. Bom, como eu falei anteriormente, do ponto de vista de valores de produção, do ponto de vista de figurinos, do ponto de vista de fotografia, Objetos Cortantes é uma série imponente, realmente. É uma série classuda, uma série que tem um tratamento estético, que tem um cuidado, que tem uma elegância, que tem também uma tentativa, de abordar os seus temas de maneira visual, através do seu tratamento plástico, que é inegável. Inclusive tem uma estratégia narrativa que o Jean-Marc Vallée usa aqui, que realmente nos primeiros episódios, principalmente no primeiro episódio, me despertou bastante entusiasmo, que é a questão de ele usar flashes da memória da protagonista, de quando ela era criança ainda, para simbolizar como o passado dela ainda a assombra. Então ela está voltando para a cidade onde ela nasceu, cresceu e se tornou adolescente. Já como jornalista, vinda da cidade grande para investigar os crimes que estão acontecendo ali, que podem estar sendo executados por um serial killer. E como uma das premissas da série é esse confronto, é esse choque de realidade que ela volta a ter com o passado dela, porque ela é uma mulher destruída, mas ela é destruída pelos traumas do passado e também pelo estilo de vida que ela adotou de autopunição, de autoflagelação na cidade grande, confrontando com a cabeça provinciana, com as fofoquinhas, com o mexerico, com as intriguinhas, com a mente limitada realmente, mesquinha e tacanha daquelas pessoas de Wind Gap, que é a cidadezinha na qual ela nasceu e para a qual ela está voltando agora. Então não só esse contraste é feito pela série e provavelmente pelo livro de uma maneira muito complexa, então a série não glamoriza o estilo de vida da Amy Adams, porque ela é uma mulher, como eu falei, que ela está destruída, que ela está realmente numa fase de autoflagelo e de dificuldade de lidar com a vida adulta mesmo, de lidar consigo mesma e com a sua própria história, com os fantasmas que a assombram, mas também mostra o quão opressora, o quão terrível é aquela cidade e a família dela, Então a mãe dela, que é vivida pela Patricia Clarkson, nos últimos episódios tem se tornado cada vez mais uma criatura com traços sérios de psicopatia. E esses flashes que voltam, às vezes a Amy Adams vê alguma coisa e na verdade é uma ilusão, é alguma memória que ela está tendo, ou então a montagem da série mesmo cria raccords visuais, Cria momentos em que a Amy Adams olha para algum lugar e o olhar dela é acompanhado pela versão adolescente ou infantil dela. Ou seja, para tentar linkar os temas que estão acontecendo hoje com as suas razões lá atrás. Então tem momentos da descoberta da sexualidade e também dos abusos que ela sofreu na infância que cortam e que são intercalados em montagem paralela com ela hoje, em atividades também sexuais, que tentam fazer um link e tentam explicar um pouquinho o que fez essa mulher chegar ao estado que ela está hoje. Então a abordagem é uma estratégia que faz sentido, que funciona no sentido de tentar explicar, como eu falei, o que leva a personagem a estar no lugar que ela está, de uma maneira visual, de uma maneira dinâmica e de uma maneira que explica pouco. Então, dessa maneira, os realizadores conseguem também criar um mistério e revelar as coisas aos poucos. Apesar disso, e aqui a gente não pode deixar de reconhecer, é que revelar aos poucos acaba sendo um eufemismo, porque Objetos Cortantes revela muito pouco ou quase nada. E assim, eu não estou exigindo que a série seja focada na sua história, que o mistério que cerca aqueles crimes seja o fator que faz a gente continuar assistindo a série, porque essa não é a proposta da série. A série se baseia muito na
proposta do filme noir, que eram aqueles filmes de detetive dos anos 40, anos 30, 40, 50, em que o detetive, a maneira dele investigar e como isso revela sobre ele, como a gente começa a descobrir quem ele é e os seus podres também, as suas deficiências, é mais importante do que os crimes necessariamente, do que as histórias que ele está desvendando. E o Objetos Cortantes realmente é muito mais um estudo de personagem do que um whodunit, né? Apesar de ele ter esse elemento, que o que é esse whodunit? É realmente a história de quem cometeu os crimes, quem foi, quem fez isso. Mas não dá pra gente negar que o que a série nos deu até agora é tão pouco, mas tão pouco, que a impressão que dá é que não tinha material para 8 horas de série, que é o que a série vai ter até o seu final. Não só do ponto de vista de história, porque em 4 episódios os suspeitos são os mesmos, os motivos ainda são os mesmos, o tipo de investigação que ela e também o delegado vivido pelo Chris Messina estão fazendo também são os mesmos, como a gente sabe pouco da personagem. Até agora, a gente ainda está naquela fase de se questionar por que ela se flagela, por que ela se corta, que tipo de relação ela e a mãe dela têm, quais são os reais traumas dela do passado. E a gente tem muito pouco, e isso acaba nos distanciando até da personagem. Então a personagem, a protagonista, vivida pela Amy Adams, não é uma personagem com a qual a gente se interessa muito, porque a gente não sabe quem ela é, a gente só vê uma mulher autodestrutiva e vivendo num contexto que ela está sendo confrontada ali com uma cidade que é absolutamente repulsiva na sua necessidade conservadora de julgar a vida alheia, mas não dá para negar, como eu falei, que a série dá muito pouco. Até agora a gente não sabe o suficiente sobre ela e a gente não tem aquela sensação de que a cada novo episódio a gente valeu a pena passar por aquela hora. Ou seja, se eu não tivesse visto esse episódio, eu estaria perdido. Não, na verdade tem muito pouco plot twist, tem muito poucas viradas, tem muito pouco de qualquer coisa que faça a narrativa e a personagem seguir adiante. E eu torço muito para que os próximos 4 episódios tenham um pouco mais, nos deem um pouco mais, porque eu já tô um pouquinho cansado e não tô muito animado para continuar a série. E você, tá vendo Objetos Cortantes? Se sim, vem aqui comentar o que você tá achando, você concorda comigo, não concorda? Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Eu sei que eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, mas estou de volta e não vai mais deixar de ter vídeo, isso é uma promessa. Curte esse vídeo, divulga pros seus amigos, para que o YouTube continue entendendo que vocês estão gostando e mais gente consiga assistir o que eu tô fazendo aqui. Clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e é isso.